Querido, boa noite, paz seja contigo. Querido, penso que essa pandemia, essa crise que estamos vivendo, ela tem exigido de todo mundo, todas as pessoas e todo segmento, uma atitude em comum. Atitude essa chamada reflexão. Todos terão que repensar, rever, terão que refletir mesmo sobre a sua realidade e o que está daqui para frente. E com a igreja não será diferente, querido. Em especial com os líderes da igreja. Por isso eu quero convidar você, nesse momento, nós refletirmos sobre essa questão. Abrir a igreja, para quê? Eu quero começar essa reflexão com você, que penso que toda reflexão exige uma pergunta, pensando com você, quem que fechou as igrejas? Quem fechou a igreja, queridos? Nós sabemos que o nosso Deus é soberano, irmãos, e nada acontece sem que Ele permita. Nenhuma folha cai da árvore, nem um fio de cabelo na nossa cabeça sem que Deus queira. Então a gente sabe que foi Deus. Ainda que de repente o governo está executando isso, ou até mesmo o diabo tirando proveito, mas é Deus que permitiu. E a segunda pergunta, que é automática, é: por quê? O que Deus está querendo nos ensinar com isso? O que Deus está querendo falar para nós sobre isso, queridos? Por que Deus fechou as igrejas? E pensando nisso, eu quero ler com você o texto em Malaquias, bem conhecido, capítulo 1, versículo 10, que diz assim, a seguir: Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesse de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Capítulo 2 ainda segue assim: Ora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se não ouvirdes e não propuser no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no vosso coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deles sereis levado. E ele segue dizendo, no versículo 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar conhecimento, e da sua boca devem homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostraste parciais no aplicardes a lei. Que palavra dura, queridos. Amados, vamos nós entender melhor a situação aqui de Malaquias. Vamos entender um pouco da história do povo de Deus e da atividade religiosa de Israel. Deus tira o povo de Israel e logo então orienta Moisés a construir uma tenda, que seria um protótipo de um templo, o tabernáculo. Mais tarde Deus levanta um rei, dá sabedoria, capacidade financeira para ele, condições, e ordena ele que construa, dá a planta para ele do templo. E ele o faz como Deus assim mandara. Deus mandou construir esse templo, lá para o ano 1000, queridos. Agora veja bem, na inauguração Deus se faz presente, a glória de Deus invade o templo e então passa a ser um local agora de atividade onde Deus se faz presente, aquele templo. Sacerdotes agora consagrados por Deus, orientados por Deus, agora vão oficiar o sacrifício e a adoração ao Senhor agora segue-se abençoada. Não por pouco tempo, porque ainda no tempo de Salomão o povo já começa a se corromper. Mas lá para o ano 500, para o ano 600, mais precisamente 605, Deus vem de encontro com esse templo que ele mandara construir, que era o símbolo da religião de Israel, e Deus fecha o templo? Não, Deus destrói o templo. Foi Deus quem destruiu o templo. O povo vai para o cativeiro, queridos, fica 70 anos no cativeiro sem templo, adorando a Deus na sinagoga, mas sem o templo. Deus tira o povo do cativeiro 70 anos depois, tira do cativeiro, volta para Jerusalém. Deus levanta um rei ímpio, tá? Para agora ajudar, para financiar a reconstrução do templo, através de Zorobabel, e ali com a parceria com Neemias e também logo depois Esdras.
O templo é inaugurado no ano 515, queridos. Inaugurado esse templo, 515, 516. Volta novamente a atividade religiosa em Israel. Os sacerdotes instruídos pela lei do Senhor, eles estão agora oficiando na casa do Senhor. Conforme o mandato de Deus, conforme a lei do Senhor, estão ali. A atividade religiosa está acontecendo novamente. Bênção de Deus. Mas, amados, bastou pouco tempo para os sacerdotes começarem a se corromper, assim como todo o povo. E aí Deus começa a levantar os profetas como sempre fez. O ano 440, mais precisamente, como alguns escritores, 444, foi escrito Malaquias. Malaquias começa a profetizar essa palavra aqui, irmãos, e revelar a realidade que estava o povo, como estavam os sacerdotes, como estava a vida religiosa de Israel, mostrando assim para aquele povo e para nós. Porque assim como Deus é o mesmo antes e é hoje, assim também o ser humano é antes e hoje, irmão. Uma natureza depravada, uma natureza deficitária, tendenciosa à degeneração, tendenciosa à depravação. E ali estava o povo, irmão. Olha a situação que estava aqui em Israel. Olha, essa palavra de Malaquias é para o povo de Israel, não é para o povo ímpio. É para os sacerdotes, queridos. Deus levanta Malaquias com uma palavra muito dura. O povo, irmãos, estava enfadado, segundo o texto conta, enfadado das coisas de Deus, de ir na igreja, de prestar culto, oferecer sacrifício. E com isso ofereciam qualquer coisa para Deus. Estava profanando o altar de Deus. Profanaram o casamento. O divórcio estava virando coisa lícita, algo que Deus condenara. Os sacerdotes estavam recebendo aquilo de qualquer jeito, o povo ofertava a nova como queria. Os sacerdotes não estavam se preocupando mais em realmente instruir o povo de acordo com a lei do Senhor, em julgar as situações baseado na lei, aplicar a justiça. Enfim, a situação estava caótica, irmãos. A ponto de Deus dizer assim, quem dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo, porque eu não tenho prazer mais em vós. Olha que sentença, queridos. Olha que situação, Deus preferia que a igreja ficasse fechada. E Deus fala para os sacerdotes, para os pastores da época, olha que palavra, irmãos. Deus diz para eles, olha, eu vou lançar o excremento no rosto de vocês. Se vocês não pararem, pensar e refletir e realmente se consertarem. Se vocês não propor no coração de vocês de se consertarem, de admitir o que está acontecendo. A palavra foi dura, querido. E você sabe o que aconteceu? Você acha que esse povo recebeu essa palavra? Você acha que os sacerdotes receberam essa palavra, queridos? Não receberam essa palavra, infelizmente. 400 anos se passaram. Chegou Jesus Cristo no cenário. Primeiro ciclo de Salomão, o cativeiro, foi 460 anos, irmãos. 460 anos. O segundo ciclo também, agora menos de 500 anos. Do cativeiro até Jesus, menos de 500 anos. Olha só. E Jesus vem e ratifica o que diz Malaquias. Herodes, no século I, ele fez uma reforma. Né? O negócio estava tão depravado que Herodes politicamente intervém e faz uma reforma no templo em Jerusalém. Né? E agora os discípulos querem impressionar Jesus, querendo que ele observasse, faça alguma coisa do templo. Jesus disse, olha, esse templo não ficará pedra sobre pedra. E Jesus classifica o exercício religioso da época e o sacerdote em especial como sepulcro caiado. Ou seja, queridos, alguém que por fora era bonito, era organizadinho, bem feito, mas por dentro não tinha vida, só tinha morte. A religião daqueles dias, por fora, isso estava acontecendo, os sacerdotes estavam lá, bonito, orando pelas praças, bem vestido, estavam realizando sacrifício, estava normal a religião. E eles achando que eles estavam abafando. E Jesus reprova eles, porque era uma religião morta, sem vida, sem comunhão com Deus. E Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. 70 anos se passaram. Sabe o que aconteceu, irmãos? Jesus fechou o templo? Deus fechou o templo? Não, Deus destruiu o templo. Amados, essa história, a Bíblia diz que quem mais é dado, mais será cobrado. Nós temos aqui a história. Nós temos testemunho do que aconteceu quando o povo brincou com Deus e como que é fácil a gente começar bem e ir ao longo do caminho se afastando do ideal de Deus. Por isso nós temos que estar sempre atentos a isso. A que ponto estamos? O que estamos fazendo com a igreja aberta? Deus está se agradando? Realmente tudo o que estamos fazendo na igreja
E realmente está na direção de Deus? Queridos, Deus convidava os sacerdotes a se propor no seu coração, a refletir e se consertarem com Deus. Fazerem realmente um propósito de uma volta às bases. Irmãos, vamos pensar na igreja brasileira. Vamos pensar na nossa igreja, nossa denominação da qual nós pertencemos e pastoreamos. Como que ela vem caminhando ao longo do tempo da sua história? Ela melhorou ou piorou? Cresceu ou decresceu? O nível espiritual dos pastores e dos membros melhorou? As práticas que estão sendo exercitadas dentro das igrejas, irmãos, estão sendo mais bíblicas ou mais psicológicas, mais filosóficas? Os obreiros que temos consagrado ultimamente são homens de Deus, cheios de Deus? Quais são? Como temos aplicado a justiça? Irmãos, há uma característica muito peculiar da nossa natureza, que é o desequilíbrio. Nós temos dificuldade em equilibrar, irmãos, as questões. Por exemplo, quando se valoriza demais a teologia, valoriza-se mais a teologia em detrimento da piedade. Valoriza demais a piedade em detrimento do conhecimento bíblico. Valoriza demais o espiritual e ignora o estudo da palavra. Valoriza-se o status e ignora a santidade. Nós temos visto isso, irmão, vivendo isso. Um desequilíbrio. É hora de refletirmos, irmãos. Refletirmos como nós estamos praticando, como nós estamos exercitando o ofício que Deus colocou sobre os nossos ombros. Como estamos conduzindo as pessoas com sabedoria. Como diz que a Bíblia fala que Levi conduziu, ele andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou muitos. Ele disse, mas vós não. A vossa instrução tem afastado muita gente do caminho. Ele está dizendo assim, olha, melhor vocês terem ficado calados, está dizendo para os sacerdotes. É melhor vocês calados, vocês estão dando mais lucro para a igreja, do que falando, vocês estão desviando. Irmãos, as ovelhas estão caminhando comigo, estão crescendo espiritual e biblicamente, teologicamente, ou estão sendo apenas entretidas ao longo do tempo? Vamos refletir, irmãos, sobre o nosso ministério, o que estamos pregando, o que estamos ensinando, para onde estamos conduzindo a igreja. Estamos cedendo às práticas mundanas, às práticas da psicologia, cedendo a essas práticas para tentar agradar o povo, ou estamos agradando ao nosso Deus? Irmão, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir. Tem muita gente aí ignorando a seriedade dos fatos. O que é o ministério pastoral. Tem muitos pastores novos aí, inconsequentes, irreverentes e até irresponsáveis com relação ao reino e à obra de Deus. Trazendo consequências para a noiva do Cordeiro, para a igreja. Irmãos, ainda há tempo. Eu penso que Deus está nos dando uma oportunidade de refletirmos e revermos algumas coisas. Vamos propor no nosso coração, amados, nós repensarmos, nós revermos como que nós estávamos caminhando e como nós devemos caminhar daqui para frente. Para que nós possamos caminhar de acordo com a palavra e chegar lá na frente e dizer, eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Que Deus nos ajude. Eu te agradeço pela oportunidade, pelo momento que você me concedeu. Muito obrigado, Deus nos ajude a refletirmos e caminharmos juntos em nome de Jesus.